Olá, amigos! Essa série de filmes que gravamos destina-se a registrar de maneira simples e informal alguns conceitos-chave da Aliança Espírita Evangélica. Portanto, dirige-se a pessoas que se interessam pela proposta da Aliança como um programa de ação do espiritismo religioso que pode contribuir significativamente para o progresso social. Verificar as diretrizes desse programa e como ele pode ser desenvolvido nos dias de hoje pelos centros espíritas é uma de suas finalidades. Além disso, as experiências e os depoimentos aqui apresentados podem ser úteis para os dirigentes e voluntários da Aliança. A formação de novas lideranças que levarão esse movimento além dos seus atuais contornos pressupõe clareza nos conceitos e fundamentos da Aliança, permitindo que nos unamos mais fortemente no ideal de confraternizar para melhor servir. Eu posso dizer que em 1940, verificando que a necessidade da organização da federação exigia alguma coisa muito mais importante do que uma simples opinião pessoal, eu tive que promover reuniões, fazer ligações bastante estreitas com um plano espiritual maior, para poder receber instruções. Como soldado, que gosta tudo muito positivamente explicado, eu tive que perguntar qual era a missão que tinha, se é que tinha alguma, e com que contava para realizar a tarefa. Esse é o ponto, então, em que eu iniciei as minhas atividades, recebendo então da direção nacional, que é representada por INEA, a missão de organizar no país as bases para a prevalência do espiritismo religioso. A história do espiritismo pode ser dividida em duas etapas, antes das escolas e depois das escolas. As escolas promoveram uma verdadeira revolução, trazendo a doutrina, trazendo a prática para as verdadeiras bases doutrinárias. Essas bases foram organizadas depois. A Escola de Aprendiz do Evangelho é uma delas. E, aliás, é a principal. Porque realmente nesse campo não se pode confiar somente no esforço individual. Porque o homem atual é muito trabalhado por elementos negativos, elementos distorcivos, elementos retardadores, e sem uma orientação firme, sem um amparo bastante grande que uma escola dessa pode dar, ninguém consegue se evangelizar, a não ser com um sofrimento muito grande. Mas quando se trata de um movimento assim de larga amplitude, nós não podemos contar com sofrimento. A Escola de Aprendizes do Evangelho é um processo de iniciação espírita. A escola, ela teve a sua origem, nós precisamos contar um pouquinho do surgimento da proposta da escola. No início dos anos 40, o Armon, estando como secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, implanta um trabalho sobre a orientação do plano espiritual, que é o trabalho de vibrações coletivas. Esse trabalho teve uma repercussão muito grande para a sustentação durante a Segunda Guerra e se aproximaram diversas entidades de alta hierarquia para um trabalho conjunto na FESP. Uma das entidades que se aproximaram foi a Razin, que começou a trabalhar mais de perto com o comandante e foi desenvolvendo então a ideia de que o Espiritismo teria como objetivo a evangelização de seus adeptos. Isso culmina com uma proposta da Escola de Aprendizes do Evangelho em 1950. Historicamente, o comandante convocou os voluntários da FESP naquela ocasião para uma reunião em 29 de abril.
onde ele lança o plano convite. Eu sinto que dentro desse processo, né, do surgimento da escola de aprendizes do Evangelho, alguma coisa muito bonita é perceber o potencial que o ser humano tem para vencer as suas limitações e desenvolver-se em amor. Eu creio que o plano espiritual deve ter percebido que existe esse potencial, embora às vezes nós mesmos duvidemos disso. E ao perceber que havia meia dúzia de pessoas preocupadas em doar para a guerra, para aqueles campos da destruição na Europa, pelo pensamento, pelo coração, oferecendo o seu amor, viram ali um potencial. E também perceberam que nesse contraste entre as guerras, as dificuldades sociais, etc., aquilo que nós podemos desenvolver, perceberam que, olha, isso não vai mudar enquanto a humanidade não conhecer Jesus. E por trás disso existe algo muito importante. Conhecer Jesus não é conhecer a sua biografia. Jesus é o mais biografado, é o mais retratado, é o mais filmado, sua vida é a mais escrita. Porém, o coração das pessoas não conhece a mensagem de Jesus. Nós ainda não demos espaço em nosso coração para ela. E acho que é isso que o plano espiritual via, um grupo de pessoas que tinha a condição de juntos se unirem para tentar absorver, tentar captar essa mensagem. Porque ela não exige simplesmente o intelecto, decorar datas ou fatos, ela exige vivência. Exige uma mudança no jeito de ser, no jeito de sentir, de nós nos relacionarmos com as outras pessoas. Isso exige um esforço muito grande. Então eu acho que essa reunião do dia 6 de maio de 1950, muitas pessoas devem ter vindo assim um pouco intrigadas, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a vida de Jesus? Nós vamos estudar o Evangelho? Isso nós já fazemos há muito tempo, mas não era bem isso, né? Era um processo de vivenciar o Evangelho, é alguma coisa que todo mundo fala na teoria, né? Reforma íntima as pessoas falam na teoria desde que a codificação tornou isso claro, em preto e branco, né? Assim, preto no branco, melhor dizendo. Porém, como faz? Como é que a gente organiza um meio de criar espaço em nossos corações para o Evangelho? Então, a escola se propôs a trilhar esse caminho. E é isso que é a escola, o caminho para que o Evangelho seja uma parte da vida das pessoas. Quando a gente ouve a palavra escola, a nossa mente vem 40 carteiras, um bando de crianças, um professor, uma lousa, um quadro negro ensinando tabuada, ensinando conjugar verbo, né? Então isso é algo comum, porque o século XX nos ensinou a conceber a escola como isso. Melhor, o século XIX, né? A segunda revolução industrial precisava alfabetizar pessoas em massa na Europa. Até a Renascença só os nobres sabiam ler e escrever, porque tinham dinheiro para contratar professores. E chegou uma época que precisava de gente que soubesse ler e escrever em grande quantidade. Os alemães inventaram a sala de aula. E isso batizaram o nome de escola. Só que escola era um termo grego antiquíssimo. E dizia a respeito a discípulos em relação com um mestre de sabedoria. Escola era aquilo que ilustrava a vivência de um Sócrates com os seus discípulos, de um Aristóteles com os seus discípulos, onde eles conviviam, onde eles tinham condições de andar pelas ruas de Atenas, falar sobre o sol, falar sobre as plantas e entender, por exemplo, o mundo natural, as leis morais. E isso eram as escolas, a escola do Platão, a escola do Sócrates, eram escolas nesse sentido de entender o mundo, vivenciá-lo para consolidar a sabedoria. Esse termo se perdeu. As escolas de sabedoria se perderam. E havia necessidade de entender o Evangelho de Jesus com esse modo vivencial, que não existia mais. A escola, no século XX, significava esse outro conceito, que era uma sala de aula. Então, como ir em busca daquele conceito inicial, né? Como ir em busca de algo mais vivencial? Jesus foi o modelo, porque ele foi o mestre dos mestres. Quando surgiu Jesus,
nenhum outro mestre de sabedoria foi mais necessário, porque ele modelou o processo da escola andando com os seus discípulos às margens do lago Tiberíades, nas ruas de Cafarnaum. Ao contrário dos mestres de sabedoria clássicos em todas as civilizações, como havia entre os judeus da época, Jesus não era seletivo, ele não separava os discípulos, você tem condições, você não tem, você volta para casa. Para ele, o pescador, o rude, o analfabeto, o coletor de impostos eram potenciais discípulos, porque o que se exigia era não o conhecimento, e sim a vivência. Nós nos habituamos à linguagem do conhecimento, à linguagem do academismo, mas enferrujamos na linguagem do amor, na linguagem da vivência, do sentir-se, do comportar-se, do relacionar-se. E essa escola que nós precisávamos resgatar agora, no século XX, decorridos 1950 anos depois da vida do Cristo. E o modelo da escola de aprendizes do Evangelho é este. O mestre é Jesus. Ele afirmou uma frase de profundo significado iniciático quando disse que se 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Isso queria dizer que o mestre está presente na escola da vida. Basta que nós nos reunamos. E é isso que foi feito na Escola de Aprendizes do Evangelho, ali em maio de 1950. Pessoas se reuniram em nome de Jesus. O dirigente da primeira turma, Edgar Armon, fez questão de se matricular como aluno número 1, com a pessoa que organizou a escola, mas que estava aprendendo junto com os demais. Então, este programa, escrito em parceria com o plano espiritual, foi se desenvolvendo num processo de não estudar academicamente a vida de Jesus, mas de experimentar como é que a gente pratica Evangelho no dia a dia, na rua, em casa, com os vizinhos, com os amigos, com os familiares. Tem um método para fazer isso? Tem um método para avaliar se nós estamos indo bem nisso ou não? Tem um método para corrigir a rota? Tá? Então isso tudo o mestre proporciona e os discípulos vão experimentando até encontrar o caminho. É uma coisa que existe na escola de sabedoria da antiguidade e foi resgatada na escola de aprendizes do Evangelho. Mas eu acredito também que aquilo que nós consideramos muitas vezes obra do acaso, não é acaso, não é? Não foi por acaso que de repente nós tínhamos Edgar Armon, que nós tínhamos o Vinícius, que eram pessoas extraordinárias e de um conhecimento muito grande sobre doutrina e sobre evangelho. E eles estavam no dia a dia lutando dentro da federação para evangelizar pessoas. E quando eles se reuniram ao redor deste programa, eles conseguiram levar para esse movimento outras pessoas. Conseguiram fazer com que esse movimento se tornasse uma realidade. E a Escola de Aprendizes passou de um ideal para ser uma realidade objetiva dentro da FEASP. E é essa Escola de Aprendizes que hoje nós vivenciamos também aqui dentro da Aliança Espírita Evangélica. Porque o que nós trouxemos para cá foi o espírito da escola. E o espírito da escola diz respeito à transformação do ser humano. Eu me lembro que pela primeira vez, quando adentrei o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho na Rua Genebra e para fazer um tratamento espiritual, e ouvi uma preleção evangélica, e eu sentado ali, vendo aquelas pessoas, sentindo uma emoção muito grande quando da preleção feita, eu pensei naquele momento, mas é muito curto este tempo, poderia se prolongar. E qual não foi minha surpresa quando fui convidado para participar de uma escola. E nesta escola eu fui encontrar exatamente tudo aquilo que já havia sido estruturado por esses vanguardeiros e que representavam aquele plano, aquela estrutura toda do plano espiritual e também que eles próprios, vanguardeiros, montaram e que agora era uma realidade para nos sustentar e para fazer com que nós também, agora alunos, pudéssemos nos transformar e futuramente pudéssemos servir. E é por isso que nós estamos aqui hoje,
sentados, não é, Eduardo? Fomos alunos, somos aprendizes eternos, servidores de todos os momentos e pretendemos a cada dia honrar a FDJ sendo também discípulos na humildade e na verdade, na justiça e no amor, enfim, as lições do Cristo estão aí e cabe-nos dar testemunho delas. Então é interessante o que o Lisânio está comentando, a confluência de lideranças expressivas no espiritismo religioso. Então, de fato, né, pensar que havia aí reunidos um Pedro de Camargo, um Carlos Jordão, um Militão Pacheco, eram pessoas que pregavam, falavam, viviam, dedicavam-se, então uniam o conhecimento à prática. E isso formou o ambiente necessário para que a Escola de Aprendizes do Evangelho tivesse muitos expositores, e é isso, ela vem a contribuir decisivamente com o Espiritismo, porque o Espiritismo é a doutrina do tríplice aspecto. E em ciência e filosofia, eu creio que conquistamos uma série de grandes realizações. É só ver a imensidade da produção literária até hoje da doutrina espírita. O campo religioso é o campo cujo desafio é o da vivência. Então, estes grandes corações que realizaram grandes obras a benefício do próximo, aliaram teoria e prática, ajudaram as primeiras turmas da Escola de Aprendizes do Evangelho a encontrar um caminho para a vivência do Espiritismo nesse aspecto religioso, nesse aspecto que é o grande desafio para o ser humano, né? E isso certamente contribuiu para que o desenvolvimento do Espiritismo pudesse se dar em bases seguras,